Eu fiz uma exposição no Café Piu Piu e, como ia ter uma vernissagem, convidei o Beto para tocar, tinha um piano lá, e a Natália para criar uma cena pequena com bonecos. E começamos mais ou menos quase como uma brincadeira. Aí, quando terminou essa cena, assim, nos sentamos para conversar, tinha muitos amigos, e sentou junto o André Gordon, que é o quarto elemento do XPTO. A ideia era transformar o XPTO em um grupo performático, né? Ou seja, de fazer algo que não fosse muito do teatro especificamente. A única pessoa que tinha uma experiência maior com teatro era eu, e eu vinha muito do teatro de bonecos. Bem, o nome XPTO é uma gíria que ela era usada em Portugal e também no Brasil no final do século XIX e primeira metade do século XX. Depois ela caiu em desuso. E aí alguém descobriu que era uma gíria que se referia às etiquetas que vinham nos ternos importados de Londres, na qual o X queria dizer conferido e o PTO queria dizer Packet to Overseas, embalado para além-mar. Uma é a experimentação. Eu acho que o grupo sempre teve uma postura de não ficar preso a uma forma. E a segunda vocação, eu acho que é o viajar, que também está ligado à palavra XPTO. Dos 4 fundadores do XPTO, 3 já tinham trabalhos profissionais com música. Então foi natural que a música entrasse de uma forma, digamos, estrutural no trabalho do grupo. Isso foi extremamente rico, sabe? Onde você, de alguma forma, se confronta com o mundo, né? Você se sente parte de uma coisa muito maior e muito mais complexa. A gente foi convidado para participar de um festival internacional que estava tendo lá, e a gente passou um mês na Iugoslávia. Aliás, a Iugoslávia é interessante porque é um país que não existe mais, né? E esse trabalho especificamente é interessante porque a gente percebeu que uma coisa que a gente fez através de uma visão da cidade de São Paulo, urbana, caótica, que era um trabalho que mexia muito com essa questão dos plásticos, era uma coisa que tinha a ver um pouco com Blade Runner, com o sistema caótico e urbano da cidade. De repente isso nos levou até um outro país, um país oriental, que era a Iugoslávia, e que de repente isso tudo que a gente fez aqui, que retratava pra gente a nossa vida em São Paulo, foi entendido como assim, uma questão ecológica. Tiveram leituras como o desastre de Chernobyl. Eu acho que a minha história com o XPTO é uma coisa que continua viva em mim. A gente foi convidado para ir para a Iugoslávia por um grupo da Ljubljana, que fica no norte e fala esloveno. A gente foi para o festival e era no sul, que fala ou croata ou sérvio. E logo depois do festival, no nosso contrato tinha que a gente ia fazer um mini tour por 5, 6 cidades numa van. E iam nós, todos do grupo, uma menina do grupo da Ljubljana e uma mulher do festival e o motorista. E logo a gente descobriu que elas não se entendiam, apesar de morarem no mesmo país. E toda vez que rolar uma comunicação era, por exemplo, o Oswaldo falava em português para mim, que traduzia inglês para a menina da Ljubljana, que aí falava pro motorista, que aí que traduzia para a mulher do festival e vice-versa. A infecção sentimental contra-ataca, ele trouxe uma pesquisa muito maior, assim, de ir para essa linguagem mais urbana, trabalhando com seres deformados, com rabiscos, com situações estranhas que aconteciam na cidade. E o terceiro foi Cronos, que casualmente aconteceu na minha virada de Saturno, onde o grupo se separou. E esse espetáculo foi quase uma despedida dessa primeira formação. Isso abriu espaço para uma nova formação, que era o Sidney Caria, Annie Welter e Vanderlei Piras.
O Sidney Caria, ele já tinha entrado antes como contra-regra na primeira montagem e quando a gente fez Cronos, né? Então assim, já era uma pessoa que estava super afinada com a linguagem e aí entrou nessa oficina, entrou Annie Welter e Vanderlei Piras. E a primeira montagem que fizemos foi Coquetel Clown. E na sequência veio Babel Boom. Foram 12 anos de imersão no grupo e o trabalho que o Oswaldo propõe, munindo várias linguagens e vários profissionais, como atores, bailarinos, músicos, artistas plásticos, pesquisando e criando juntos, é a forma como adotei de trabalho até hoje. Eu me identifiquei com a linguagem proposta por ele desde o início. Babel Boom foi um espetáculo que nasce de uma junção de dois trabalhos, né? De duas companhias. Mas esse trabalho acabou gerando outro, que foi um convite fantástico para realizar uma peça quase de virada de milênio, que era o Aquelarre 2000 La Luna. Babel Boom foi um espetáculo muito importante, acredito que não só, eu estou falando pessoalmente agora, mas foi muito importante para o grupo XPTO, porque permitiu o grupo alçar outros voos. Nós fomos convidados para participar de festivais internacionais, muitas viagens para o exterior, muita experiência adquirida a partir daí, muita alegria. Eu não tenho como falar muito detalhadamente desse processo, mas também não posso esquecer que esse processo era todo pontuado pela música, né? O Beto Firmino, que é o grande parceiro do Oswaldo Gabrielli até hoje, e traz essa pauta musical, né, do espetáculo com toda a sua experiência. O Beto sempre ficou ali do lado com seu equipamento, sua sabedoria, acompanhando, pontuando os nossos movimentos, criando, jogando sugestões para que a gente fosse impulsionado para a criação dessas cenas. Uma troca o tempo todo muito boa e que resultou e sempre resulta em trabalhos muito bacanas. Pequeno Mago foi, de alguma forma, o espetáculo mais premiado do XPTO. Teatro infantil ganhou 14 prêmios. O universo infantil não falava. Ele trabalhava na gestualidade, na brincadeira, no jogo, né? E o universo adulto era o universo das palavras. E na sequência veio Buster, o Enigma do Minotauro. Bom, agora temos condições de fazer uma baita homenagem a Buster Keaton. Era a entrada do novo milênio e a entrada do fomento ao teatro como possibilidade, né? O grupo foi contemplado 5 vezes durante todos esses anos, 20, 21 anos de fomento, e foram trabalhos assim, de pesquisa e alguns de entrar assim, com grande potência na palavra, no caso do Garcia Lorca. O primeiro espetáculo que eu fiz foi o Estação Cubo, que era um espetáculo que era um espetáculo feito na rua. E no XPTO a gente tinha um trabalho diferente para mim até então, que era um processo meio de encontrar uma dramaturgia dentro de um caos que acontecia na experimentação. Então, do caos nasce uma obra onde as cenas começam a fazer sentido e essa dramaturgia é contada não só através da palavra, mas através de todos esses elementos que são idealizados em conjunto por todos do grupo. No Sonho de Voar, o texto ele é composto de poemas que são ditos em off e de letras de canções. Mas à medida que eu fui me aproximando da obra do Lorca, comecei a traduzir alguns poemas, a musicar alguns poemas, essa reverência começou a se transformar em cumplicidade, na verdade. Eu, de certa forma, perdi um pudor em relação à obra do Lorca, no sentido de interagir com ela. Fomos descobrindo esse personagem de Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda, né? E
de alguma forma é um símbolo muito forte, porque ela traz renovação, ela traz um novo momento. E não foi à toa, porque na hora que estava quase pronto, chegou um convite da Índia, para ir para a Índia. E era uma peça de animação, de teatro de bonecos e objetos, sem palavra, sem texto, só com as imagens dos bonecos e com sons e com som tocado ao vivo pelo Beto. Ouroboro, eu tenho um carinho muito grande assim por esse projeto, porque além de ser do teatro de animação e uma peça sem palavras que eu me conecto muito, a gente estreou na Índia, a gente voltou pro Brasil já com uma temporada de 3 meses aqui em São Paulo, depois já emendamos uma outra temporada, o espetáculo participou de vários festivais aqui no Brasil também. Processo de criação de Ouroboro, a gente chegou, era eu, Bruno Caetano, Matheus Rosa, e os objetos já estavam confeccionados, os personagens já estavam meio confeccionados, só que não existia história, não existia enredo, não existia nada, só existiam os bonecos. E a partir dessa experimentação que a gente tinha de descoberta do movimento dos bonecos, o que eles poderiam fazer, ele habilmente costurou cada história, cada cena que a gente fazia dos bonecos e montou uma peça a partir dos ensaios. E na sequência veio Marmaru Maré, que também era uma peça, uma mistura ali de contação de história com teatro de bonecos. Meu primeiro contato com o XPTO foi numa oficina, convidada pelo Osvaldo, e foi muito intrigante, né? O jeito como ele conduziu a oficina. Foi meu primeiro contato com os objetos, com esse universo do teatro de objetos. E nós fomos surpreendidos com cenário e bonecos e tudo renovado, porque o Osvaldo não ficou quieto na pandemia. Ele reformulou todo o cenário. A gente queria muito trabalhar com o teatro de objetos. E no meio de toda essa loucura apareceu a pandemia. Aliás, a pandemia trouxe toda essa loucura. Esse pós-pandemia vai estar carregado de dor, né? De tudo que se perdeu, de tudo que ficou para trás. E há uma palavra japonesa, uma arte japonesa que se chama Kintsukuroi, que ela trabalha justamente valorizando aquilo que se quebrou. Se uma tigela se quebrou, ela é consertada com ouro, justamente para valorizar aquilo que se quebrou, onde está a fissura, né? E a gente achou que a melhor simbologia para justamente a gente poder falar a partir dos objetos sobre esse momento. Uma das coisas que mais eu gosto é trabalhar com atores jovens. Por quê? Porque eles vêm e derrubam um monte de coisas que você já tinha na cabeça, que estão estruturadas, e as pessoas vêm e questionam, entendeu? Assim, é uma coisa que você tem que se relacionar com essas possibilidades novas de uma forma muito aberta, muito generosa de ambas as partes, né?